Olá pessoal, coronavírus, segunda parte, tá? Vamos tentar entender pelo lado espiritual as grandes questões. É claro que eu não vou abordar tematicamente um segmento religioso, mas vamos lá. É, Há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, existiu um cara chamado Hermes Trismegisto. E o Hermes Trismegisto, ele fez dois trabalhos excepcionais, que foi as tábuas de Esmeralda e os corpos herméticos. Então, através de pequenos conceitos que ali foram introduzidos, que não foram livros e mais livros, foram frases que foi escrito, ele citou o dualismo, né? Então, ação, reação, quente, frio, amor e ódio. Então, a criatura, quando ela mergulha dentro de um processo material, corpo, espírito, ele passa a viver certas coisas, né? E, a princípio, o mundo da filosofia dominava a sociedade humana. Em períodos mais remotos, o homem passou a questionar a metafísica e passou a adotar a nova realidade que seria o materialismo funcional. Então, no período de iniciação da construção das pirâmides, vamos dizer assim, a geometria ela foi de uma certa forma materializada. A alquimia ela se transformou em química. A astrologia se transformou em a, astronomia. E a partir dessa difusão do espiritual, da metafísica, com a funcionalidade funcional e imediatista, nós criamos o capitalismo, o mundo funcional, onde todo o conhecimento que ali fosse desenvolvido levaria o nome de conhecimento científico e que até se provar contra essas metodologias, tudo não passaria de uma mera filosofia. Então, a partir dessa desconexão do espiritual e utilizar os conhecimentos apenas para os interesses funcionais materialistas, que gerou todo o comércio, o homem foi abandonando aos poucos a sua verdadeira origem, que foi o espiritual. E a partir desse momento, o vírus ele se manifesta nos mostrando que as nossas ideias elas estão completamente erradas. A construção de nações por ideologias políticas, a economia sendo estabelecida por um órgão que dita as regras de como você deve viver, que é você desejar para obter. E para você desejar obter, tem que ter alguém para produzir isso. Então, a partir desse momento, nós geramos o bem de consumo. A produção em grande escala, que foi desenvolvida por Ford, né? Linha de produção, vamos dizer em palavras mais atualizadas, ela faz com que todo esse mercado seja alimentado. E não demora muito para que o fast food seja implantado em 1930, 1939, 1940 mais ou menos. O início da Segunda Guerra Mundial, com o término em 1918 da Primeira Guerra, inicia-se em 1939 a invasão da Polônia por Hitler e dá início à cadeia da guerra no planeta, chamada de Segunda Guerra Mundial. E as tropas que são deslocadas para essas nações, elas têm que ser alimentadas, então se cria a indústria do fast food, alimentação rápida, né? E o Mac e o Donald, que eram dois irmãos, resolvem desenvolver um sistema de produção de alimento rápido, de atendimento rápido, e contamina todo o planeta. Então, a partir desse momento, o mundo se torna extremamente materialista. Há cerca de 5.000 anos, a humanidade ele se torna materialista. E aquele conhecimento que era extremamente espiritual, metafísico, que dava um verdadeiro sentido da vida humana, que não colocava fronteiras e não levantava bandeiras falando que eu sou brasileiro, que eu sou japonês, que eu sou americano, que eu sou francês, que eu sou alemão. Isso não existia, porque seres humanos são iguais em todos os lugares. Foi esquecido. E hoje o vírus, corona, vem demonstrar que nós não estamos desconectados uns dos outros. É uma mera imaginação humana querer colocar bandeiras em nações e criar nações e territórios, né?
E a gente passa a ter um conceito filosófico de vida extremamente medíocre, extremamente desumano, porque nós classificamos pessoas como objetos de obter algo em troca. Então nós criamos uma sociedade totalmente falsa, uma sociedade totalmente deniquente, doentia, onde se faz sentido criar pobreza para se gerar riqueza, né? Se cria as ideologias de eliminar uma grande quantidade de pessoas na base da pirâmide para o sustento de poucos ali em cima. Então é essa a realidade que o vírus nos traz, demonstrando que todo o colapso humano, toda a ideologia dessa construção, ela pode ser desmoronada assim, ó, em questões de alguns dias ou meses. Então todas as nossas crenças sobre a realidade da vida e do mundo e da sociedade, elas são falsas. Tá? Então o que é que acontece? Quando nós passamos a estudar detalhadamente os conhecimentos que foram as bases das formações e a explicação da origem da própria vida e da razão de viver, você vai adquirindo alicerces mais poderosos e mais significativos a respeito da vida. Então, essa é a demonstração do coronavírus para a sociedade moderna de hoje. As bases fundamentais da existência da vida é o universo só quer que nós sejamos humanos. O universo não quer que você constrói trens mais velozes. O universo não quer que você construa armas poderosas para defender os seus territórios. O universo não quer que você desenvolva tecnologias de comunicações extraordinárias. Porque o universo só quer que nós sejamos seres humanos. Que nós possamos nos amar, que podemos nos relacionar sem distinção, sem interesses, e que nós possamos um ajudar ao outro a viver melhor. O que estraga a realidade de vida de hoje é justamente os interesses que a própria sociedade materialista coloca. E onde é que ficou o espiritual? O espiritual virou um comércio. Ele virou um comércio de enganação. Aí você pode ver a famosa frase dos falsos profetas. E uma das grandes questões também a serem colocados é por que existe o oculto. O oculto passou a existir para que o homem não profanasse a verdade. Então surge o ocultismo. É um conhecimento para poucos. Porque para você ter acesso a esse tipo de conhecimento, a sua ética, a sua conduta e a sua moral é avaliada. Então se cria as sociedades secretas, onde as pessoas são convidadas a adentrarem dessas sociedades. E essas sociedades tratam de implantar a verdade aos poucos, de acordo com a expansão da consciência de cada um. Então, através da geometria, do compasso e do esquadro, essa sociedade começa a organizar as primeiras expansões de consciências do que realmente nós viemos fazer aqui. Eu sugiro a vocês que procurem estudar um pouquinho mais a respeito de certas coisas que foram ocultadas à humanidade há cerca de 5.000 anos atrás, pela formação de 3 grandes religiões no mundo, a origem dessas religiões, onde usaram a força, o poder, a tortura e a opressão para se manterem dignas diante da humanidade. O coronavírus vem nos mostrar que essas ideias estão completamente erradas. Nós fazemos parte do meio ambiente. Nós somos conectados a todas as coisas, os animais e todos os elementais que existem. Fogo, terra, água e ar são os elementais fundamentais para a formação da vida, da estrutura biológica, não só humana, mas animal. Mas nós somos munidos de consciência, e essa consciência está sendo cutucada agora pelo coronavírus, para nós percebermos que o dinheiro não é tudo, e que as fronteiras elas não existem. Esta é a manifestação da expansão e do convite à humanidade para expandir a sua consciência, de que o mundo não é só dinheiro, o mundo é mais do que isso, a vida é mais do que isso. Então, se você pensou que tempo era dinheiro e dinheiro era tempo,
Você se enganou, você foi enganado a vida inteira. Você está longe da verdade, porque o oculto mantém as verdadeiras sabedorias da existência e da razão de se viver. Até a próxima.